Um defeito de cor. Capítulo 7. Continuação. Expectativas. Na manhã do dia 24 de janeiro, saí de casa com o sol ainda por nascer e deixei você dormindo na minha cama, para onde o levara na noite anterior. Eu estava certa de que nada me aconteceria, mas, de qualquer forma, queria fazer preciosas aquelas últimas horas que antecediam a rebelião. E não havia nada que me fosse mais caro do que estar com você. Eu sabia que voltaria, mas não sabia quando, principalmente porque ninguém conhecia todo o plano, nem qual o papel que teria nele. Passei no quarto dos santos e orei para Xangô, para que a coragem e a proteção dele descessem sobre mim como um raio, principalmente na hora de lutar. Encontrei a Esméria na cozinha e disse a ela que não tinha hora certa para voltar, pedindo que cuidasse de você e rezasse por mim. Não precisei falar mais nada. Ela me deu um abraço e a bênção, pedindo que me cuidasse. Saí com o Fatumbi, o Suleimani, o Buraima e o Mussi, pois os outros iriam depois em pequenos grupos, para não chamar a atenção, e nos reuniríamos na loja do Manuel Calafate. Por onde passávamos, eu sentia os outros pretos nos olhando como se quisessem dizer que estávamos todos juntos, que eles sabiam que éramos um deles. O Suleimani estava muito confiante e apontava os carregadores de cadeirinha, dizendo que seria a última vez que veríamos aquela cena, que olhássemos bem à nossa volta e prestássemos atenção a todos os trabalhos e humilhações a que os pretos eram submetidos, porque os dias de escravidão estavam acabando. Durante 2 ou 3 dias, Alá guiaria nossas mãos e nossas armas, e depois que a vitória estivesse garantida, não haveria um só preto fiel trabalhando como escravo. Ele olhava para os poucos brancos que estavam na rua àquela hora e dizia que muito lhe agradava ver os rostos deles, confiantes e arrogantes, sem saber o que os esperava. Às vezes eu pensava no que poderia acontecer se não desse certo, mas era tão grande a confiança dos mussurumins ao meu lado que eu logo me convencia de que estávamos mesmo sob a graça de Alá e que ele queria que fizéssemos aquilo. Antes de sairmos da loja, o Suleimani tinha me dado uma outra tira, feita especialmente para fechar o corpo e desviar lâminas e tiros, que amarrei junto com o amuleto da Taiwo. O próprio Manuel Calafate foi abrir a porta, e dentro da loja o clima era de muita alegria. Além do mestre Calafate, encontramos o Aprígio e o Belchior, que moravam com ele, um preto chamado Vitório Sully, o Gaspar, o outro Belchior e mais 6 ou 7 pretos. Todos já estavam vestidos com as roupas mussurumins e tratamos de pôr as nossas, que tinham sido mandadas para lá. Eu e a Edum, as únicas mulheres do grupo, não colocamos o barrete, mas amarramos um lenço branco na cabeça. O Fatumbi disse que as roupas também serviam para que ficássemos parecidos, o que dificultava o reconhecimento por parte das autoridades, ou o possível acerto de desafetos. Essa era a parte prática, porque, para eles, o que mais importava era estarem vestidos com suas roupas de festa, a grande festa que celebrariam para Alá. Aos poucos foram surgindo mais pessoas e notícias de como as coisas estavam acontecendo em diversos pontos da cidade. Um nagô, chamado Eusébio, tinha acabado de chegar de Santa Amaro e contou que o mestre Arruna e o mestre Dandará já estavam em São Salvador e tinham mandado avisar que tudo estava como programado, que alguns pretos chegariam do Recôncavo e outros esperariam por lá. Ao longo do dia, mais 2 ou 3 pretos do Recôncavo também foram até a loja, contando quantas pessoas tinham desembarcado com eles e para onde tinham ido. Logo após o almoço, apareceu o mestre Sanin, que antes tinha passado pela cadeia e levava um bilhete do Alufali Kutan, que seria lido mais tarde, na presença de todos que estavam convocados para a reunião na loja. O Mala Abubacar apareceu no fim da tarde, quando já éramos quase 50,
e o Manuel Calafate distribuiu as armas que caberiam a cada um. Mesmo sem nunca ter atirado, peguei uma Parnaíba novinha, mas nem tive tempo de me acostumar com ela, pois logo tivemos que deixar as armas de lado para fazer uma oração. Naquele dia, os mussurumins obedeceram a todos os horários da oração, e o Mala Abubakar quis comandar os 2 últimos. Somente eu, a Edum e mais 4 pessoas. Não éramos mussurumins, mas por respeito e também porque estávamos nos sentindo parte daquela gente, repetimos os gestos e as frases deles. Não sei dizer quanto aos outros, mas enquanto eu fazia aquilo, pensava nos meus orixás, nos meus voduns, nos meus antepassados e, apesar de estar falando uma língua estranha, tinha certeza de que eles me entendiam. Depois que o Mala Abubakar terminou as orações, chegaram algumas pessoas distribuindo comida. Eu tinha comido algumas frutas oferecidas pelo Belchior, mas os mussurumins faziam jejum por causa do Ramadã. Perguntei se aquilo não ia deixá-los fracos para a luta, e o Belchior disse que não, que o sacrifício e a fé sempre fortaleciam. E foi sobre isso que o Mala Abubakar falou, que não havia data melhor para transformar São Salvador em uma nova Meca, a nova terra de Alá, e durante todo o sábado, enquanto estávamos recolhidos nos preparando, muitas pessoas andavam pelas ruas visitando lojas e casas, fazendas e sítios, casas de comércio e cantos, convidando os pretos a se juntarem à luta. Quando rompesse o domingo, seria o dia 25 de Ramadã, e 2 dias depois seria o Lailat Qadar, o dia de glória, e com a graça de Alá teríamos muitas glórias para comemorar. Foram palavras bonitas e, quando ele se calou, tínhamos certeza de que venceríamos, pronunciando as palavras com que tinha terminado sua fala. A vitória vem de Alá, a vitória está perto, boas novas para os crentes. Os ânimos se exaltaram, e o Manuel Calafate pediu que não falássemos muito alto, para não criarmos problemas com os outros moradores da loja. Mas já era tarde, e ouvimos palmas insistentes do lado de fora. Depois de um momento sem saber o que fazer, o Suleimani mandou que a Odum abrisse a porta. Quem estava chamando tinha ouvido vozes denunciando a presença de pessoas dentro da casa e, se não abríssemos, poderia desconfiar de alguma coisa. O Suleimani mandou que eu e outra mulher chamada Benta também ficássemos na sala, enquanto os homens foram para o quintal e para o quarto do Belchior. Antes, tiramos os abadás que tínhamos vestido por cima das roupas, e a Edum recebeu ordem para não deixar ninguém entrar, e se percebesse que não conseguiria evitar, era para dizer que ia chamar o marido e entrar na casa, deixando o resto com eles. A mulher. A loja ficava no porão, do qual se saía por uma porta que dava acesso a um corredor lateral e um lance de escadas que ia até a rua, separada por um portão baixo de ferro. Quando a Edum abriu a porta, fiquei aliviada ao ouvir de uma mulher perguntando pelo Vitório Sully, e a Edum disse que não sabia quem era, que ali não tinha ninguém com esse nome. Mas a mulher insistiu, afirmando que tinha ouvido a voz dele minutos antes, que ele era o pai dos filhos dela e que precisava encontrá-lo. A mulher empurrou o portão, caminhou até Edum e começou a forçar a entrada, pondo a cabeça para dentro da loja. A Edum voltou a afirmar que não conhecia nenhum Vitório Sully, mas a mulher estava muito nervosa e disse que não era a primeira vez que ia naquela casa buscar seu homem, onde ele sempre se reunia com o maioral, e que não iria embora sozinha. Ela estava falando bastante alto, gritando para o Vitório Sully que tinha ouvido a voz dele no meio da festa que estávamos fazendo. Para acabar com aquele escândalo, a Edum disse que não era festa e que não ia deixá-la entrar. E se ela tinha certeza de que o Vitório estava lá, era para esperar por ele em casa, no dia seguinte, quando os pretos fossem os donos da terra. A Edum falou isso em tom de brincadeira, o que enfureceu ainda mais a mulher, que finalmente foi embora.
depois de dizer que os pretos, e principalmente nós, íamos ganhar era surra e não terra. A Edu então fechou a porta, mas se esqueceu de passar a tramela, e assim que os homens voltaram para a sala, entrou o Domingos, mulato que morava com a família no andar de cima, querendo saber o que tinha sido aquela confusão. Para ele não foi possível disfarçar, pois todos estavam vestidos com os abadás e voltavam dos fundos da casa com as armas nas mãos. O Manuel Calafate pôs o Domingos para dentro e fechou a porta, dizendo que ia haver uma rebelião dentro de poucas horas e que ele tinha duas escolhas, morrer naquele momento ou colaborar e continuar vivo. O mulato tentou argumentar, dizendo que ia voltar para casa e que fizessem quantas rebeliões quisessem, mas que não contassem com ele. Era pai de família e não queria se envolver em confusões, principalmente porque também era o responsável pelo aluguel daquela loja. Quando ele tentou sair, o Mussé e o Umaro o cercaram, enquanto o Aprígio o ameaçava com uma faca, dizendo que ninguém o chamara ali, mas já que tinha tomado conhecimento do que estava para acontecer, querendo ou não, teria que ajudar. Era para ele ficar do lado de fora do portão e não permitir a entrada de ninguém, dando uma batida forte na parede caso percebesse algum estranho se aproximando, principalmente a polícia. Disse também que havia gente nossa passando pela rua e que qualquer atitude suspeita seria a sentença de morte dele, Domingos e da família. O mulato disse que tinha entendido e faria o que estavam mandando, mas não era para mexermos com a família dele, e foi se sentar no parapeito da janela, pelo lado de fora da casa. O Mala Abubacar e os outros mestres que estavam conosco foram lembrados de que era hora de irem para suas casas, onde ficariam orando pelo sucesso da rebelião, mesmo o Manuel Calafate, que morava naquela loja. O Mala Abubacar comandou mais uma oração e saiu dizendo que não temêssemos nada, porque Alá era todo-poderoso e já tinha garantido a vitória. E o Mussé e o Umaro começaram a explicar o que aconteceria quando chegasse a hora. O plano. O plano era simples, e como éramos muitos, fomos divididos em 2 grupos, sendo que, em diversos pontos de São Salvador, havia mais grupos sendo preparados. Às 4 horas da manhã, todos deveriam sair às ruas ao mesmo tempo e atacar pontos estratégicos da cidade, pegando de surpresa os guardas que estariam de plantão durante a madrugada. Contávamos ainda com a boa notícia de que muitos deles tinham ido para Itapajipe, onde estava acontecendo a festa de Nossa Senhora da Guia. A festa do Senhor do Bonfim tinha sido realizada 2 domingos antes, mas as celebrações só terminavam com a festa de Nossa Senhora da Guia e de São Gonçalo do Amarante, muito frequentada pelos brancos, e boa parte da população estava lá, veraneando ou festejando. O horário também era importante, porque às 4 da madrugada os escravos começavam a sair de casa para buscar água nas fontes e os mussurumins contavam com a adesão dos que ainda não sabiam de nada, principalmente dos escravos de dentro de casa, mais difíceis de serem avisados. Os aguadeiros envolvidos tratariam de fazer as convocações, e também eram eles que levavam boa parte das armas, escondidas dentro dos potes usados para carregar água. Eu estava muito confiante, como todas as pessoas dentro da loja, e só esperava não ter que matar ninguém, o que seria difícil, pois a ordem era acabar com qualquer pessoa que tentasse nos impedir de seguir adiante, fosse ela branca, preta, liberta, escrava, mulata, homem, mulher, velho ou criança. Quem não estava a favor da rebelião estava contra, e por isso não merecia viver as conquistas que ela nos proporcionaria. Devíamos evitar os prédios ocupados por soldados e só atacar aqueles que nos atacassem, porque eles eram bem mais armados que nós, que tínhamos muitos facões e espadas e pouquíssimas armas de fogo. O grupo também deveria se manter unido, porque assim um protegia o outro, e um bando causava mais temor que um indivíduo. Eu estava ansiosa, querendo que tudo começasse e terminasse logo, e o Fatumbi achava que no meio do dia já teríamos feito o que fosse possível em São Salvador, e estaríamos na região de Tapajipe, onde todos os grupos se reuniriam para seguir até o Recôncavo.
depois de nos juntarmos aos pretos das principais cidades do Recôncavo, já estaríamos em maior número que a polícia, e mais bem armados, porque não deveríamos deixar uma só arma pelo caminho, de qualquer tipo. Fomos surpreendidos com a segunda parte do plano, que também não ficamos sabendo direito naquele momento, pois seria revelado de acordo com os acontecimentos, que, por sua vez, dependiam da reação da polícia. O Mussé explicou que deixaríamos a cidade de São Salvador o mais rápido possível, antes que a polícia tivesse condições de montar um plano de reação. Se ficássemos na cidade, não tardariam a chegar reforços de outras províncias e acabaríamos cercados e tendo que nos render. Do Recôncavo era até mais fácil escapar caso precisássemos, e também era muito grande o número de pretos por lá, principalmente os recém-chegados de África, mais dados à rebelião. Então, primeiro tomaríamos o poder nas principais cidades de lá, enquanto São Salvador começaria a ter problemas por causa da falta de mão de obra, e depois voltaríamos, numerosos e vitoriosos. O Mussé disse que estava tudo planejado, mas, para que as coisas ocorressem do jeito que eles queriam, ainda teríamos que passar por várias etapas e seríamos informados do papel que nos caberia em momento oportuno. Fiquei ainda mais animada porque comecei a ver um propósito naquilo tudo, um plano inteligente que não queria apenas provocar bagunça na cidade, como nas rebeliões anteriores, o que pegaria todas as autoridades de surpresa. Por volta de 1h da manhã do domingo, já não nos aguentávamos mais dentro da casa, de tanta empolgação, e alguns homens sugeriram começar antes, para ir adiantando o trabalho dos outros. Mas o Mussé e o Maro disseram que era impossível, que cada grupo que saísse à rua dependeria do trabalho simultâneo do outro. Só assim dividiríamos a força da polícia, que não saberia a que lugar atender. Mas, infelizmente, eles foram obrigados a mudar de ideia pouco tempo depois, porque por volta das 2h ouvimos uma tosse insistente e batidas na parede, sinal de que Domingos queria nos avisar da aproximação de alguém. Ficamos em silêncio, torcendo para que fosse novamente a mulher do Vitório Sully, ou qualquer outra à procura do marido. Mas foi uma voz masculina que perguntou ao Domingos se ali dentro da loja estava havendo alguma reunião de pretos. Com medo da ameaça do Aprígio, ele disse que não, que na loja morava apenas 2 inquilinos muito bem comportados. Os policiais quiseram saber quem eram e o que faziam tais inquilinos. E o Domingos respondeu que eram o Manuel Calafate, que o próprio nome já dizia da profissão, e o Aprígio, vendedor de pão e carregador de cadeirinha. O Domingos estava muito nervoso, e acho que os policiais desconfiaram da quantidade de elogios que ele começou a fazer aos 2 homens que, segundo ele, naquela hora estavam dormindo, pois começavam a trabalhar muito cedo. Dentro da casa, o Manuel Calafate fez sinal para que todos ficássemos atentos e com as armas nas mãos, e o Mussé e o Umaro gesticularam pedindo para que ninguém se mexesse. Como a loja ficava abaixo do nível da rua, o Manuel Calafate abriu uma fresta da porta lateral para escutarmos direito a conversa, e ouvimos quando os policiais disseram que queriam revistar a loja. O Domingos fez o que pôde, insistindo em dizer que não podia incomodar os inquilinos, que trabalhariam cedo na manhã seguinte, apesar de ser domingo, mas não houve jeito. Os policiais mandaram que ele abrisse o portão e receberam a desculpa de que tinha perdido a chave, que se eles quisessem poderiam entrar pela janela. Mas a janela dava para a casa do Domingos, no nível da rua, e não para a loja do Manuel Calafate. Percebendo isso, os policiais disseram que se o portão e a porta não fossem abertos, eles arrombariam. Então, o Manuel Calafate disse baixinho que não tinha mais jeito, que a rebelião ia começar. O Mussé queria falar, mas ninguém prestava atenção nele, e ele só teve tempo de separar um grupo de homens e pedir que pulassem o muro do quintal e dessem a volta no quarteirão para cercar os policiais. Ele e o Umaro teriam preferido tocaiar os visitantes inoportunos na casa e provavelmente matá-los, esperando o horário certo para que começássemos a agir, e talvez isso tivesse feito toda a diferença, mas ninguém estava disposto a ouvi-lo. Fora a ansiedade para que tudo começasse de uma vez,
a liderança espiritual do Manuel Calafate foi mais importante que a estratégia, e ninguém tinha a menor dúvida de que seríamos vencedores, independentemente da hora. Quando ouvimos os passos no corredor, já bem perto da porta da loja, o Manuel Calafate saiu na frente gritando em árabe: "Em nome de Alá, mata o soldado!" E foi seguido pelo nosso grupo de mais ou menos 30 pessoas, armados com uns poucos bacamartes, algumas parnaíbas, facas, lanças e espadas. Não me causou boa impressão esse início de luta, antecipando o momento planejado, mas atribuí o mal-estar às pequenas cenas de terror, e durante todo o tempo que durou a correria pela cidade, não parei para pensar no que estava acontecendo. Algumas das coisas que vou contar a partir de agora, fiquei sabendo mais tarde, juntando pedaços que as pessoas me contavam sobre o que tinham ficado sabendo, ou de que tinham participado. Mas acho melhor contar como se tivesse visto tudo acontecer, como se estivesse presente em todos os lugares onde havia alguém lutando, pela liberdade ou simplesmente para não morrer.